News FM. Jornalismo Verdade, com liberdade, sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Balbúrdia, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite. Com programa inédito toda segunda, de 6 às 8 da noite. Pauline Machado, Reinaldo Veloso. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Está entrando no ar em www.mundialnewsfm.com.br. Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Oferecimento. A Cativa Natureza é a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados. Suas linhas de produtos incluem cuidado corporal, facial, shampoos e condicionadores, óleos vegetais 100% orgânicos, óleos essenciais e aromatizadores de ambiente, todos sem testes em animais. Isso porque o objetivo da Cativa Natureza é melhorar a qualidade de vida das pessoas, cuidando da saúde e beleza, preservando o meio ambiente em sua totalidade. Acesse agora a loja online da Cativa no Rio de Janeiro e receba os produtos no conforto da sua casa. Nas compras a partir de R$ 150, o frete é grátis. www.lojacativario.com.br. Cative bons momentos. Cuide-se com os produtos Cativa Natureza. Curso Técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Olá, muito bom dia, internautas de todo o Brasil. Hoje, sexta-feira, 2 de outubro de 2015. Dia de paz também para os animais. Dia de festa aqui na Rádio Mundial News FM. E dia de agradecer pelo convívio que temos com os animais, que tornam assim, o nosso dia a dia muito mais pleno, muito mais feliz, né? Muito mais gratificante. Muito obrigada pela companhia de todos vocês em mais um programa Diálogos sobre animais e meio ambiente aqui na Rádio Mundial, sempre das 10 ao meio-dia. Hoje não será exatamente como de costume. Vamos falar um pouco sobre vários assuntos relacionados aos nossos convidados especiais para esta edição em comemoração ao Dia Mundial dos Animais, no próximo domingo, dia 4 de outubro. Vamos ter também músicas e ainda uma participação especial da Maria Lúcia Prioli, que é atriz, bailarina e há 23 anos faz a personagem da Gata no musical infantil Os Saltimbancos, que inclusive faz parte da programação deste ano do evento Paz Também para os Animais. Hoje, no final da tarde, levaremos alunos do Colégio Sion, que fica no Cosme Velho, aqui no Rio de Janeiro, e também crianças da comunidade do Morro do Salgueiro, para assistirem ao musical Os Saltimbancos. Tudo gratuitamente, oportunidade concedida gentilmente pela Bayer, por entender a importância dos incentivos à educação e informação por meio da arte e cultura. E para falar sobre isso, entre outras coisas, recebemos hoje no estúdio a presença da Soraya Belardi, ela é pedagoga, especialista na área de supervisão escolar, pós-graduada em análise do desempenho escolar, psicopedagoga institucional e orientação educacional. Bom dia, Soraya. Bom dia, Pauline. Também temos aqui conosco a presença da
Carla Dávila. Ela é voluntária e oferece, ela é amiga dos animais, ama os animais e ela oferece lar temporários para gatinhos. A gente vai conversar com ela sobre isso hoje. Bom dia, Carla. Bom dia, Paulinho. Obrigada. Eu que agradeço a presença. Também conosco a presença da psicóloga clínica Gabriela Cossendei. Muito obrigada, Gabriela, pela presença. Bom dia, Pauline. Bom dia a todos. E uma convidada, todas são muito especiais aqui, mas uma mais um pouquinho especial porque ela veio de fora, né? Ela é a minha amiga querida, pessoal, Marta Aurélia. Ela é jornalista, radialista, atriz e cantora cearense. Ela está em cartaz aqui no mês de outubro com um espetáculo e depois ela vai contar para a gente qual é o espetáculo, onde está, ingressos, enfim. E muito bem-vinda, Marta. Muito agradecida, Pauline, pelo convite. Estou me sentindo um pouco penetra, né? De jeito nenhum. A Marta tem uma importância muito importante ao longo do programa, vocês vão saber. A Marta, quando eu morei em Fortaleza, a Marta abriu as portas, ela tinha um programa de rádio lá, chamado Por uma Cultura de Paz. Nós fizemos, eu ainda era estudante de jornalismo, e a gente fez uma série só sobre temas dos animais, né? Então, assim, até me emociono porque é uma inspiração para mim, a Marta, como profissional e pessoa, enfim. Muito obrigada de novo pela presença de vocês aqui. A gente está esperando a presença também do Emerson Menezes. Ele é jornalista e ele atua na área de responsabilidade social lá na comunidade do Morro do Salgueiro. Ele deve estar chegando. Se tiver algum imprevisto, a gente avisa ao longo do programa. Foi ele que viabilizou, que fez toda a intermediação para a gente conseguir levar as crianças hoje à noite ao teatro. Então, Emerson, se estiver ouvindo a gente, vem para cá, ou então manda o WhatsApp dando notícias. E um bom dia também ao nosso querido Reinaldo Veloso, que apresenta esse programa comigo, que ele é advogado e presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB aqui do Rio. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Pauline. Bom dia. Uma mesa tão seleta, com certeza vão trazer experiências para a gente. Mais tarde a gente tem também, Pauline, novidades para quem mora em Volta Redonda e para quem mora em Niterói. Um avanço significativo na causa animal que a gente vai ter e vamos anunciar mais tarde isso lá. Ótimo, muito obrigada. Como também não poderia faltar a presença aqui do nosso querido Paulo Roberto Acioli, que é diretor de jornalismo aqui da Rádio Mundial News FM e está ali hoje nos bastidores. Bom dia, Acioli. Vamos ver se as pessoas conseguem ouvir. Bom dia, Pauline. Bom dia, esse seleto grupo aqui na música. A mesa aqui está irradiando beleza e simpatia. São 5 mulheres e um bendito ao fruto, né? Que é o Reinaldo Veloso. Eu não estou na mesa, então não sou bendito ao fruto, né? Estou pilotando a nave espacial aqui, mas bom dia, muito obrigado pela presença. A Rádio Mundial News FM fica muito honrado com a presença, principalmente em se tratando de uma causa nobre, como é a causa dos animais, que nós aqui apoiamos. Tá bom? Muito obrigado pela presença. E aí vocês também já podem começar a participar. Conte pra gente o que você faz pela paz para os animais. Você pode ligar aqui para a redação pelo telefone 21 DDD 2263-4239, repetindo, 2263-4239, ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp aqui da rádio, que é o 21 também, o DDD, 967630650. 967630650. Ou ainda pela nossa página no Facebook. Só procurar por Programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Deixe seu recado, a gente acessa aqui e coloca no ar. Bom, para começar, eu vou saber da Carla como se deu essa questão, essa vontade, essa iniciativa de abrir a sua casa. Você já tem um cachorro, que é o Zeca, que é uma simpatia, e 2 gatos, 3. Né? 3 gatos. E, além disso, a Carla dispõe de um quarto, né, o quartinho dos fundos, que não é apenas um quartinho dos fundos. Eu tive vontade de morar naquele quartinho, porque ele é todo muito bem decorado, feito exatamente para gatos. É um encanto, assim, é como se fosse um parque de diversões. É maravilhoso. E a energia que tem naquele lugar é assim. E vários gatinhos. Né? Sempre eles vão embora, vem outros, né? Nunca fica vazio o quartinho. Não, nunca fica vazio. Né? Na verdade, tem sempre uma fila de espera de pessoas que me pedem para brigar, né? E eu vou recebendo os gatos conforme é possível, né? Então vamos lá do início. Como começou isso, Carla? Olha, quando eu era criança, eu já
pegava os bichinhos na rua e levava para minha casa, para a casa dos meus pais, quando eu encontrava na rua. Mas aí era num volume bem pequeno, porque era um acaso, né? Encontrar algum animal na rua e tal, eu levava para casa. Minha mãe e meu pai recebiam, levavam no veterinário comigo e depois a gente arrumava um dono. Só que isso daqui há 40 anos atrás, praticamente, né? Era uma coisa bem esporádica e bem manual, né? Porque não tinha internet, nem Face, essas coisas. Mas, enfim, eu já fazia isso. E depois, só que isso acabou cessando, né, com o decorrer da minha vida, de trabalho e tudo mais. E aí, há alguns anos, eu comecei a observar esse movimento. E, na verdade, não foi uma coisa intencional. Eu fui a uma campanha de adoção na intenção de adotar um gato. Que eu só tinha um gato na época e um cachorro. Já era o Zeca, não? Já era o Zeca, o Zeca tem 12 anos. E aí eu fui na intenção de adotar um gato. E quando eu cheguei lá, eu fiquei curiosa de saber como aquilo tudo funcionava. Comecei a conversar com a responsável e tal. E aí me ofereci para ajudar nas campanhas. Comecei assim, ajudando nas campanhas, indo até lá, passando o dia lá, ajudando na limpeza, conversar com as pessoas, fazer as entrevistas, preencher os formulários. E aí, só que quando você gosta, né, você acaba, aos poucos, se envolvendo cada vez mais. Aí eu comecei a participar de outras formas, fazendo mutirão em abrigos, ajudando abrigos com dinheiro, ajudando protetores voluntários com dinheiro ou com divulgação, até o momento em que eu mesma acabei me transformando num deles, né, e levando os animais para minha casa. No começo era uma coisa assim, num volume pequeno, e depois foi tomando vulto, né? Não tem um dia que não tenha um animalzinho. Não, porque, na verdade, né? assim, eu já conheço algumas pessoas que têm abrigo, então o meu combinado, digamos assim, com elas é que quando deixam, porque é o que acontece praticamente todos os dias, né? Quando deixam caixas de filhotes na porta desses abrigos, para não inserir esses filhotes no abrigo, que já tem, né, centenas de animais e muitos doentes. Se você insere um animal filhote dentro desse contexto, a maioria morre, né? Então, o meu combinado com elas é que, quando chega esse tipo de filhote na porta, que elas mandem para mim, para que não entre no abrigo e não venha pegar outras doenças. Claro que eu faço isso na medida do possível, né? Porque eu moro num apartamento. Então, eu trabalho o dia todo, eu não sou aposentada nem nada, então, assim, também não tenho todo o tempo livre. Mas o meu combinado é esse. Então, é por isso que a minha casa nunca está vazia. Porque sempre, todo dia acontece isso, com vários abrigos. Então, eu vou recebendo na medida do possível. Que bom, eu fiquei emocionada. Eu conheci a Carla pelo Facebook, ela postava fotos de animais, de gatinhos. Eu sou apaixonada por gatos, né? E eu vi aquelas fotos, nossa, que lindos, que lindos, que lindos. E aí, um dia, quando eu vi que ela morava próximo a mim, eu falei, posso conhecer? E aí eu fiquei encantada, sabe? Você senta no chão, os gatinhos vêm e sobem em você, para quem gosta, lógico, né? Mas, assim, um ambiente de muito amor, você sente, assim, sabe? É uma energia muito bacana. Muito obrigada. Eu agradeço por você fazer isso, assim, pelos animais. Tá bom, obrigada. Quem chegou aqui para falar com a gente foi o Emerson. A gente estava esperando ele. Que bom que você veio. Bom dia, Emerson. Bom dia, Pauline. Bom dia a todos os colegas aqui da mesa. Bom dia, ouvintes. Boa sexta-feira para todo mundo. Oh, que maravilha. O Emerson, ele é jornalista, né? E você faz trabalhos sociais lá na comunidade do Morro do Salgueiro, Emerson, como é? Porque eu falei aqui para eles que você que fez esse intermédio, né, para a gente conseguir levar as crianças hoje à noite para o teatro, né? Então, qual é a sua relação com a comunidade lá no Morro do Salgueiro, nessa área social? Então, Pauline, na verdade o que acontece? Eu sou sócio numa padaria lá no Morro do Salgueiro. Na verdade, eu sou um sócio minoritário. O meu sócio, que é o majoritário, ele já tem esse empreendimento. Na verdade, é algo de família, já vem do pai dele. Eles estão lá inseridos nesse contexto comercial desde 85. E quando foi em 2013, nós reinauguramos, já com o estabelecimento passado um ano de reforma. E após essa reinauguração, a gente quis imprimir um caráter mais diferenciado do status comercial que nós vínhamos empreendendo até então. Então, já nessa reinauguração, a gente introduziu um varal de fotos feitas lá no morro mesmo,
de personalidades da comunidade, de pontos e atrações turísticas de um circuito específico que nós temos no morro. E isso, inclusive, assim, abre aspas, aumentou em muito a questão da autoestima dos moradores, né? Porque eles se viram, né, representados naquele varal, e foi um varal assim que ficou exposto e muitas pessoas de fora passaram a conhecer mais a comunidade por conta de um simples varal, né, com fotografias. E aí, até então, o que acontecia, né? Por que nós passamos a desenvolver algumas atividades dessa padaria? Porque o Salgueiro, apesar de ser uma comunidade pequena, né, não chegamos a 6 mil moradores, segundo dados do IPP. É uma comunidade que, apesar de pequena, ela é pouco servida de ambientes, de espaços públicos, assim que destinem outras atividades para além de alguns poucos campos de futebol, né, para atividades esportivas, mas para atividades sociais a gente não tem muitos espaços assim disponíveis para que as pessoas possam se encontrar, possam se reunir. E logo de cara, assim, nós disponibilizamos o espaço da padaria para outras atividades, atividades assim de cunho comunitário, atividades culturais, atividades artísticas também. E aí o que acontece? A gente, em janeiro de 2014, a gente, através de um projeto da Secretaria Municipal de Cultura, a gente implantou um troca-troca de revistas e livros. E já nesse primeiro momento, assim, já em janeiro de 2014, algo assim, uma banca desse troca-troca com vários livros assim, disponíveis não só para crianças, mas para adultos também, a gente viu que o interesse das crianças foi muito grande. Assim, a procura das crianças por livros e revistas infantis foi muito grande. E, através disso, através desse projeto, a gente levou oficina de contação de história, oficina de desenho, oficina de artesanato. Isso foi motivando as crianças a participar. A gente vai detalhar mais todas essas ações que vocês fazem lá ao longo do programa. Eu queria ouvir, nesse sentido, ele falou muito da questão das crianças, né, que teve procura por elas. E nas escolas, Soraya, você como educadora, como pedagoga, né, você trabalha já nesse cenário há muitos anos. Qual é a real importância de inserir os animais, esses precisamente que convivem com a gente no dia a dia? Na realidade, Pauline, o que acontece nas escolas, né? Hoje você tem, desde a década de 90, né, você tem a inserção dos temas transversais do currículo. E um dos temas transversais que todos os professores necessitam trabalhar é o tema sobre ética e cidadania. Então, se você prepara aquela criança para ser um cidadão responsável, você tem que ensinar a ela também o respeito ao próximo. E o respeito ao próximo passa pelo animal. Né? Quando ela precisa ser orientada, que ela não pode tacar uma pedra num bicho, que ela não pode soltar um rojão, uma bombinha do lado do animal, que ela tem que respeitar aquele bicho como ela respeita o coleguinha na escola, como ela respeita o pai, como ela respeita a mãe. Então, o tema ele é importantíssimo, ele tem que ser abordado por professores, porque hoje a gente vê, né, muitas vezes as crianças e pessoas, de forma geral, que não têm esse cuidado com o bicho, porque acha que o bicho não é gente, então não sente dor, não se machuca, eu posso fazer o que eu quiser. Né? Então, isso tem que começar desde cedo. Tem que começar de uma forma que, lá na base daquela criança, haja uma implantação de valores para que ela, então, possa ser um cidadão mais consciente, um cidadão mais participativo. E isso reflete realmente na pessoa quando adulta, né? Ao longo do desenvolvimento da pessoa, né, Gabriela? Com certeza, o animal, ele faz parte da vida do ser humano desde muito pequeno. Aliás, vou querendo lembrar aqui dos nossos primórdios, né? O animal sempre presente na vida do ser humano, os animais de caça, já bem mais próximos da gente, né? E uma coisa importante é que o animal inserido na vida da criança desde pequenininho, quando a criança está aprendendo a falar, os primeiros sons que a criança balbucia, au-au, miau, pocotó, né? Então, isso já vai sendo introjetado já na mente da criança.
E em relação ao desenvolvimento afetivo, Paulinho, os ouvintes, o animal ele faz parte da nossa vida através da troca afetiva, né? São os nossos primeiros afetos. É quando a gente começa a entender quem somos nós e quem é o outro. Eu gosto muito do teórico, que é um psicanalista, foi Donald Winnicott, né? Um psicanalista inglês. Ele falou muito dessa parte do desenvolvimento emocional primitivo do ser humano. E o animal ele está inserido, né, nessa fase nossa com algo muito importante, ajudando a gente a respeitar, né, uma outra vida, a reconhecer que existe uma outra vida, e também ajudando as crianças a desenvolverem o sentido de responsabilidade, como a Soraya falou. Né? Então, respeito, uma outra vida, é um outro ser que precisa ser cuidado, né? Já ocupa a mente da criança de uma forma positiva. Então, também uma questão muito importante é quando há falhas no ambiente em que a gente é criado. Não existe aquela família tradicional, pai, mãe e filho, né? Que é até um assunto hoje muito questionado. Quando a mãe fica muito ausente, porque a relação com a mãe ela é primordial no desenvolvimento afetivo do ser humano. E o animal ele vem a suprir um pouco dessa carência de algumas angústias. E do ser adulto também, Pauline, porque quando muita gente mora sozinha, né, e tem o seu bichinho de estimação, quando chega em casa, aquela alegria que não só para o dono, mas para ele também. Essa troca é muito positiva. Então, podendo falar disso tudo, né, quando a criança se torna adulta, ela tem essa segurança de ter convivido com o animal, dele ter participado da vida dele, ajudando a superar as suas dificuldades, os medos, as ansiedades. Isso se reflete, sim. Muita gente me pergunta como se deu esse trabalho, né, que você desenvolve em prol dos animais, assim como perguntei para a Carla, são perguntas que sempre fazem. E vem da onde? Vem da nossa infância. Eu também fui criada com vó, mãe, todo mundo tendo muitos animais. E eu fui criada dando banho em galinha, com cágado no quintal, gato, cachorro, né? Isso tudo, a gente ouve muito falar sobre a paz, né? A gente tem que buscar a paz mundial, tem que contribuir. Marta, você que fez por muitos anos o programa Por uma Cultura de Paz, antes da gente ir para o intervalo, assim, dá só uma brechinha e na volta a gente desenvolve melhor, mas qual a importância dos animais nesse contexto, quando a gente pensa em paz, e a gente inserir os animais também nessa temática? Então, eu penso que... eu vou dizer logo imediatamente que eu não crio animais, né? Eu não sou como vocês que criam, que tem todo um trabalho direto, né? Mas eu tenho um profundo respeito pelos animais. Eu amo os animais. Eu moro num lugar, numa casa, num condomínio, e que os pássaros vêm para minha janela. Então, eu acho isso incrível, né? E desde a infância, de fato, eu sou do interior do Ceará, então no sertão a gente tinha um quintal e que os animais estavam ali livres, né? Os bichos, as plantas, a gente podia subir pegar a goiaba da goiabeira, entendeu? Então, para mim, os animais, eles estão inseridos dentro desse contexto que a gente hoje está chamando de sustentabilidade, né? Que hoje a gente pensa, tudo está relacionado, né? Então, se todas as formas de vida estão relacionadas entre si, a partir do momento que uma vai mal, que a gente não tem respeito por uma delas, eu acho que essa cadeia ela se desequilibra. Exatamente. Então, é nesse sentido que eu penso que não só o amor direto por um bicho específico, uma planta, ou seja o que for, mas compreender que é esse amor pelo todo mesmo, né? E assim, que diz respeito à minha vida particular, mas à vida de todos. Então, isso é uma das coisas que eu mais penso. E tem um pai que ama, por exemplo, os pássaros, mas ele gosta de colocar pássaro na gaiola. Então, isso sempre foi motivo de discórdia entre nós. Então, a gente tentava ali por fora, torcia para que o pássaro fosse embora, entendeu? E quando algum fugia, era uma festa mais das crianças, e ele ficava assim meio chateado. Ficava chateado porque ele perdeu o isso. animal. Eu me lembrei agora, eu estava tentando buscar aqui na internet, mas não consegui, eu pensei no jumento. O jumento é um bicho que, nos sertões, né, ele, às vezes, tem uma problemática em relação ao jumento. Não sei se você acompanhou alguma coisa. Sim, quando eu morei em Fortaleza, né? Sim, com a doutora Geusa Leitão, da UIPA. Um grande abraço para a doutora Geusa. Ela
Acho que eram os primeiros, assim, nos objetivos dela de defesa dos animais, eram os jumentos, pela situação dos jumentos. Tem alguns bichos que são meio que deixados Esquecidos. de lado, né? Esquecidos. E depois eu dou uma dica de filme sobre o jumento. Ótimo. A gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta, a Marta vai trazer cultura aqui para o nosso programa hoje. Mundial News FM. Jornalismo Verdade. Com liberdade. Sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Pauline Machado e Reinaldo Veloso. E estamos apresentando Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Oferecimento. A Cativa Natureza é a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados. Suas linhas de produtos incluem cuidado corporal, facial, shampoos e condicionadores, óleos vegetais 100% orgânicos, óleos essenciais e aromatizadores de ambiente, todos sem testes em animais. Isso porque o objetivo da Cativa Natureza é melhorar a qualidade de vida das pessoas, cuidando da saúde e beleza, preservando o meio ambiente em sua totalidade. Acesse agora a loja online da Cativa no Rio de Janeiro e receba os produtos no conforto da sua casa. Nas compras a partir de R$ 150, o frete é grátis. www.lojacativario.com.br. Cative bons momentos. Cuide-se com os produtos Cativa Natureza. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Voltamos a apresentar Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. De volta ao programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente, um oferecimento da Cativa Natureza, primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados, todos sem testes em animais. Hoje é um programa muito especial em comemoração ao Dia dos Animais. Aqui na Rádio Mundial News FM a gente vai ter uma programação até 15 para as 4, 3h30 por aí, 15 para as 4, só em relação aos animais e meio ambiente. A gente vai com o programa Diálogos normalmente até o meio-dia. Depois de meio-dia às 2 a gente tem uma programação musical que vai falar só sobre temas de meio ambiente, sobre a nossa relação com os animais, músicas antigas da época que a gente era criança, época de Trem da Alegria, né? Show da Xuxa, assim, que cantavam músicas que tinham muita relação com os animais, e também músicas adultas, inclusive uma música que quem me apresentou foi até a Marta Aurélia, que a Marta, como eu falei no início, é também cantora, e em um dos shows ela apresentou uma canção linda agora eu não sei se é de autoria dele, me corrija, Marta, Rouxinol, do Milton Nascimento. Eu não sei se é dele, mas é uma canção linda. Mas ela está na nossa programação, porque foi através de você que eu conheci a música e fiquei encantada com aquela letra. Então, vocês Maravilha. Que forem acompanhar a nossa programação musical vão também ter a oportunidade de conhecer essa linda canção na voz do Milton Nascimento. E aqui no estúdio a gente recebe o Emerson Menezes, ele é jornalista e atua lá em prol da comunidade do Morro do Salgueiro, né, com ações sociais. A gente tem também aqui a Soraya Belardi, que é pedagoga, a Carla Dávila, que ama os animais também, como a gente, oferece lar temporários para os gatinhos que chegam abandonados nos abrigos. Marta Aurélia, que é a nossa amiga, jornalista, radialista, atriz e cantora cearense, e a Gabriela Cossendê, que é psicóloga, dando aí
um panorama de como essa relação com os animais reflete na vida da gente, né? E a Marta, antes da gente ir para o intervalo, estava falando sobre os jumentos, a importância dos jumentos, principalmente lá no Ceará. E tem alguns filmes, né, Marta, que falam sobre essa história? Tem um especialmente que eu gostaria de passar aqui, que como uma dica, é um documentário chamado Jus, um filme sobre jumentos. E Santa Quitéria, que é uma cidade do interior do Ceará, fez parte das gravações desse documentário, feito pelo Marcelo Dídimo, que é um cineasta. É um curta-metragem sobre o jumento e já ganhou prêmios em vários festivais. Então, é interessante porque, de fato, o jumento é um animal que tem uma importância muito grande para o Nordeste do Brasil, né? Burro, chamado burro. E, infelizmente, a gente fez circular, né, no imaginário nosso, uma ideia que o jumento, que o burro, né, a gente chama uma pessoa de burra, né? De burro, para desqualificar. Exato. Então, ele é muito desqualificado, ele é sobrecarregado, extremamente sobrecarregado, e isso tem sido uma campanha, né, feita pela UIPA e outras pessoas que entendem o valor do animal e que ele precisa ser respeitado, precisa ser, né, enfim, acho que é extremamente importante a gente pensar nos gatos, nos cachorros e também nos jumentos. Exatamente. Aquilo são os animais que convivem com a gente no dia a dia, né? Mas isso inclusive, é um estigma que se estende a todos os animais de tração, né? Existem várias leis relacionadas à proteção dos animais que trabalham como veículo de tração, mas nenhuma delas é respeitada e as pessoas olham para aquele animal como se ele fizesse parte do veículo. Então, eles não são considerados, né? Eles trabalham até exaustão, até morrer, e depois são jogados fora. Não só os jumentos, como os cavalos, bois, Deixa eu dar um pitoco nisso aí. Nós tivemos agora lá em Brasília, recentemente, e pedimos, inclusive, que fosse feita uma CPI para animais de tração, em função da bagunça que é no país, essa falta de conscientização para os animais. Não só o cavalo, de modo geral, mas os bois também, os jumentos. Tivemos lá agora na semana passada, levei lá algumas projeções, fiz lá uma projeção para os deputados. Talvez aconteça em breve uma CPI para investigar isso. Já estão lá em Genipabu, lá com os dromedários, né? A CPI ela vai abarcar mais de 80 temas diferentes. Vai ficar até dezembro. São os deputados federais que fazem em Brasília. E é importante que se faça isso, sim. Você está plenamente, concordo com você. Sim, porque aqui no município do Rio, por exemplo, existem leis específicas sobre isso, né? Toda detalhada, né, de como você lida, de como esse animal tem que trabalhar, de como esse animal tem que ser registrado. Quer dizer, não é uma questão de falta de legislação a respeito do assunto, é simplesmente ignorar a legislação. De colocar na prática, né, o que está faltando, né, porque... Lá no Ceará, Pauline, o Eduardo Aparício, que é um amigo muito querido também, antigo. Ele é um voluntário, militante da causa do jumento. Então, ele nessa luta, ele conseguiu um apoio de uma entidade, acho, francesa, e já está recebendo recursos em apoio para apoiar, né, para comprar milho para os jumentos, enfim, tem acontecido coisas também desse tipo. Tem que se unir, né, a cultura e união, apoiar, né, projetos do outro, iniciativas do outro, né, para poder a coisa andar, porque eles precisam da gente, eles sozinhos eles estão ali. É como mostra até a peça que a gente vai assistir hoje à noite. Eles estão ali no nosso meio, então a gente que tem que fazer, a gente que ocupou o espaço deles, né? Então a gente que tem que fazer realmente por eles. Porque o que acontece, nós que estamos ligados assim diretamente à parte, né, de atuar, tem gente realmente que tem uma visão bastante estrita e fica só na questão do animal doméstico, mas muitos outros não têm. Só que para um animal doméstico eu posso ir ali na rua, pegar ele e levar para minha casa e cuidar. Eu não tenho como levar um cavalo, um boi para minha casa para cuidar. Então a gente realmente precisa de uma estrutura. Porque se um cavalo está na rua com a pata quebrada para morrer, eu não tenho como levar ele para minha casa como eu levo um gato. Embora eu gostaria de fazer a mesma coisa. Mas, então, é uma coisa que demanda uma inserção governamental ou de empresas e tal, que é uma coisa muito mais complicada de você botar em prática, né? E aí, assim, eu volto, né, na questão de você atuar desde cedo em relação à criança. Porque quando você cria projetos e você começa a trabalhar uma conscientização dentro da sala de aula, ela se torna um adulto atuante e pode chegar a
reverter alguns quadros, né? Então, o projeto, óbvio, que a gente tem que se engajar nisso enquanto adulto, enquanto cidadão, mas os projetos precisam necessariamente passar pela tenra idade. Tem que passar pela criança na sala de aula para que ela entenda essa importância, porque quando começa nela, ela começa até a corrigir dentro de casa Exatamente. O comportamento da família. E isso que você está falando, Soraya, faz muito sentido, é totalmente real, porque há 2 programas atrás a gente teve aqui a Catarina Ramos, que ela é pedagoga também do Colégio Sion, e a gente teve muita dificuldade de encontrar um colégio que trabalhasse a questão de cães e gatos. E a gente encontrou o Sion, eles vieram, ela veio. E então a gente fez, dentro também do nosso evento que está acontecendo, o Paz Também para os Animais, a gente abriu uma campanha de doação de alimentos para animais, de abrigos, material de limpeza, vermífugos, jornais, tudo isso que os abrigos precisam em muita quantidade, né, para o dia a dia deles realmente. Então, os alunos e professores e funcionários do Colégio Sion estão já doando, a gente vai recolher o sorteio do abrigo que vai ser contemplado, vai ser no dia 14, e aí ela falou exatamente isso, ela falou assim, Pauline, vai ser ótimo, porque ele já tem esse espírito de trazer, mesmo sem campanhas específicas, porque a gente já trabalha o senso de solidariedade com eles. Sim, e você trabalha com a criança a responsabilidade. É aquela máxima do Pequeno Príncipe, né? Você é responsável eternamente por aquilo que cativas. Então, a criança ela tem que entender que aquele bichinho, ele precisa ser alimentado, ele precisa ter uma água fresca, ele precisa ter um lugar de repouso, e você exercita nela esse sentido de responsabilidade que é fundamental para a formação dela. Eu queria pegar um gancho, claro, para falar da questão da saúde, porque você falou de doação, ela está falando, a Soraya está falando da responsabilidade, né? E do que um animal precisa? O animal precisa disso tudo. Uhum. Só que hoje em dia, tenho visto, até pela minha experiência pessoal em consultório, na clínica, donos de animais, eu tenho visto, acompanhado através da minha clínica, que não é diretamente ligada à clínica de animais, né, o adoecimento psíquico dos animais. Os Sim, animais por conta medicados. do comportamento da gente, né? Então, como que nós também interferimos na vida dos bichinhos? Exatamente. Né? Então, você quer ter um bichinho, você quer ter um animal de estimação, ele não precisa só de comida, ele não precisa só disso tudo, essa estrutura, né, a parte física, a parte prática, ele precisa do carinho. E, principalmente, se o dono do animal se percebe muito ansioso e vê que o seu animal está reagindo de alguma forma, ele está ficando ansioso também, que essa pessoa ela possa procurar se ver, porque ela reflete no comportamento do animal também. Muitas pessoas, Pauline, não se dão conta disso. Então, eu queria fazer um alerta, aproveitar esse momento maravilhoso de estar aqui para poder falar sobre isso também, que é o outro lado da história. Sim. Que cada um possa se cuidar, se perceber para que possa se doar, porque a maior doação que nós temos é o que vem de dentro. É verdade. Né? Não é a melhor ração, não é a melhor roupinha mais bonitinha para o seu bichinho, para o seu cachorrinho, para o seu gatinho. Que você possa se perceber e poder doar o melhor de si, que é isso que ele vai esperar na verdade. Se ele está com sintomas, se ele está medicado, isso não é normal. Está muito comum, mas não é normal. Então, que a pessoa possa se rever, né, como ela está, que com certeza está afetando o comportamento do bichinho. A gente, ao longo do programa, vai voltar nessa questão de saúde, né, entre animais e os seus responsáveis, mas eu queria ouvir do Emerson. Como é lá na comunidade, Emerson? Tem muitos animais, as pessoas cuidam com responsabilidade, ou tem um número maior de animais abandonados, soltos? Como é lá o dia a dia? Então, aqui nessa mesa eu acho que eu sou o que traz assim, mais informações de favela, né? Morador, comerciante em favela. Então, realmente, essa realidade, eu posso reportar o que acontece no Morro do Salgueiro, sim, né? Sim. Mais especificamente, mas sabedores que em outras favelas isso também é muito recorrente. A gente realmente vê um número muito grande de animais não necessariamente abandonados, né? Que eu acho que teremos que fazer uma avaliação do que a gente chama de abandonado. Sem dono, mas sem dono. O que você está me dizendo tem donos, mas não são responsáveis, assim, não cuidam como deveriam cuidar. Ficam soltos. Assim. Sim. Gato é um bicho que, na prática, ele fica mais criado solto. Na realidade da comunidade. Não deveria, da favela, né? entendi. Não deveria. Mas, assim, talvez fosse mais comumente
visto um gato solto do que um cachorro. Sim. Não sei se eu falo algo também que não é... É uma cultura que acaba ficando, né, muito marcada aqui na nossa sociedade. Mas o cachorro, eu acho que ele fica mais estigmatizado, né, assim, nesse sentido, de ficar mais solto. E, assim, é o animal que nós vemos lá no morro solto mesmo, entendeu? Assim, uns com coleira, outros sem coleira, e ficam assim, tem momentos que ficam em bando, assim, ficam em bando, às vezes o que se vê também é uma fêmea e vários machos, aquela situação, e não se vê realmente muita responsabilidade da parte dos moradores, né, dos seus proprietários com esses animais. Mas como também é uma favela, inserida dentro do contexto da Floresta da Tijuca, ou seja, assim, habitamos um espaço que antes tinha outros habitantes, né, os habitantes naturais, né, micos, vários pássaros. O que se vê, assim, ao mesmo tempo que tem essa falta de responsabilidade, ao mesmo tempo tem um entrosamento muito grande com outros animais. Então, assim, nos nossos quintais a gente vê muito vários bichos, né, muitos micos, que acabam também se alimentando, talvez de uma forma também errônea, né, de um alimento que não é próprio para eles. Aí acabam invadindo, né, se apropriando daquilo que não é uma alimentação natural deles. Mas a gente vê também que muitos acabam também sendo aprisionados. Então, volta e meia lá na padaria, passa alguém com uma gaiola e com um miquinho preso, assim. E o bicho, você vê que ele está numa situação deprimente, né? E a pessoa está ali portando aquela gaiola, como se fosse fantástico, né? Como se fosse um troféu de guerra. Sim. Entendeu? Eu já vou alimentar e vou cuidar. Aí eu falo, cara, mas olha só, essa gaiola é pequena para um pássaro. O que dirá para o mico, que não vai... Olha bem que o bicho está estarrecido aí, está largado, o bicho solto, assim. E aí a pessoa, não, mas ele está bem. Estou dando comida, estou dando banana. Né? Estou dando banana, ele está bem. Outras situações também de cobras. Né? Cobras também? Muitas cobras. Mata, né? Ah, sim. Então, assim, que fosse por pessoas. E a gente vai ocupando os espaços que não eram nossos originalmente. Então, os bichos estão no espaço deles, né? E aí a gente vê cobras sendo aprisionadas também, colocam em garrafa, PET, por exemplo, entendeu? E aí ficam ostentando aquilo. Óbvio que a gente trabalha também no sentido de tentar fazer uma conscientização, né? Inclusive com as próprias crianças, né? Porque também é grande o número de passarinheiros, que também é uma cultura brasileira. Talvez nós aqui, cariocas, tenhamos isso mais fortemente arraigado. A Marta acabou de dar o exemplo, né, do seu pai, né, lá no Ceará. Exatamente. Tem feiras que vendem pássaros, tem, né? De forma ilegal, né? Sim. Meu falecido pai também tinha a criação de canários e periquitos, e eu, quando era criança, aquilo também me causava um incômodo muito grande, né? Porque eu era pequenininho, aí via aquele viveiro cheio de periquitos, e eles... Periquito é muito barulhento, né? Ele gosta de ficar sempre naquela algazarra dele. E aí eu vi aquilo, eu quando criança, pensava assim, poxa, eles estão querendo sair, né? Eles estão querendo liberdade. Até que uma vez, isso meu pai já adoentado, eu já adolescente, eu falei assim, quer saber, eu vou libertar esses pássaros, eu vou livrá-los disso, né? Aí Você abriu? Abri, Pauline, abri o viveiro, soltei, eu acho que metade, até que meu pai viu a situação. E, assim, foi um dia de muito tumulto, né? Porque ele ficou muito chateado com aquilo tudo. E alguns pássaros, assim, muito ao redor ainda da casa ali. E, bem, não apanhei porque fugi, mas essa questão de manter pássaros engaiolados é uma coisa que a gente vê muito na favela, assim, entendeu? Isso que a Soraya falou a respeito da conscientização desde criança é a parte principal que a gente tem na atuação, né? Porque, na verdade, a gente vê que a superpopulação de animais abandonados no Rio de Janeiro, ela é decorrente da cultura carioca a respeito de como lidar com os animais. Então, os gatos estão soltos, procriando, os cachorros estão na rua, procriando, e seja o que Deus quiser. E, na verdade, não funciona assim.
os animais são comprados porque são bonitos, como você falou, para serem ostentados, e depois são descartados quando não tem mais interesse, ou não são mais bonitos, ou não podem mais procriar e dar lucro. Então, quer dizer, tudo isso passa por uma cultura, pela cultura que nós temos aqui no Rio, de que animal é uma coisa para se distrair, ou para ganhar dinheiro, ou para se aproveitar, né? Então, são as 3 funções de um animal na maioria da população. Então, quando ele não tem mais nenhuma dessas funções, ele é descartado, ou se ele te dá algum trabalho a mais, ou uma despesa a mais, ele já não te serve, então ele é largado. Isso acontece com os animais de tração, acontece com os animais que são postos para procriar, para ganhar dinheiro, isso acontece com os animais que você compra para o seu filho para fazer uma graça e depois deu trabalho você joga fora. Acontece com os animais nas comunidades, que é um dos grandes focos de animais abandonados, né, ou criados de forma irresponsável, que produzem uma quantidade de outros animais há centenas, uma progressão assim absurda que a gente não dá conta. Então, todos os protetores hoje em dia têm trabalhos em comunidades para fazer a conscientização e promover a castração dos animais. Sim, sim. E eu acho que é uma preocupação também muito grande, não só assim com a integridade desses animais, mas com a questão da saúde pública. Saúde pública, virou uma Porque questão de saúde a gente pública. vê uma quantidade muito grande também de fezes, né, desses animais e é muito grande também a questão da educação, né? A gente barra muito a questão da educação, da cultura, de muitas crianças que andam, não só crianças, mas muitas crianças que andam descalças, por exemplo. Olha aí. Então, eu, lá na padaria, eu fico bancando tio chato. Falo assim, pô, tá descalço, rapaz. Bota um chinelo. Ah, meu chinelo, perdi, meu chinelo arrebentou. Bota uma sandália, bota um tênis. E cito muito isso. Você vai pisar nas fezes de um gato, de um cachorro, isso pode trazer uma doença. Com certeza. Entendeu? Aí tua mãe vai ficar preocupada, vai descer contigo pra UPA. Isso não é uma coisa legal. Caco de vidro. Então, essa questão da saúde pública realmente é uma coisa preocupante, né? Assim, tem doenças que são transmitidas por esses animais. Né? E já se são animais que já não são devidamente tratados, cuidados, Exato. então isso vai passando para nós, os humanos, também. Né? Reinaldo quer falar? Na verdade, o que falta para todos nós, né, para o ser humano e para os animais, por causa das zoonoses, é a ausência total de política pública por parte do governo. Eu tive a oportunidade desse mesmo A gente dia que sempre fala isso aqui, porque... Sempre esbarra na política pública. Eu estive lá em né? Brasília nessa CPI, aproveitei, além do negócio de pedir CPI para animal de tração, eu comentei muito isso, a mídia deu alguma coisa, cobrei que os deputados achassem um mecanismo fiscal, via uma carga tributária qualquer, para que os abrigos tivessem algum recurso. Isso é um absurdo você ter hoje essas entidades, como a Suípa, é um problema macro, mas você tem os outros abrigos, que a Suípa tem 3, 4 mil animais, você tem abrigo 150, 200, que eu chamo de problema micro, nessa nossa luta, eu acho que tem o mesmo problema. O governo não olha para isso. E eles fazem, todos esses abrigos, são abrigos respeitados, fazem o que o governo não faz. Então você não tem programa de política pública, é castração, vacinação, essa educação que vocês muito bem colocaram aqui, as palestras nos ambientes. A gente vem tocando isso, mas sem R$1. Essas ONGs estão devendo hoje veterinário, estão devendo loja onde elas compram ração para os animais. Há uma ausência total de um programa de política pública para animal, que ao contrário do que o governo incompetente pensa, não é só para o animal, é para o ser humano também, para evitar as zoonoses, como vocês muito bem colocaram. É um verdadeiro absurdo que a gente vive aqui. E eu, assim, conclamo, né, aqui as escolas a realmente se engajarem nisso. Exatamente. Porque dentro das instituições de ensino, você pode criar diversos projetos e você pode fazer diversas parcerias para levar exatamente isso. Palestras com ONGs, palestras com veterinários, palestras com responsáveis, né, cuidadores, responsáveis por adoção, para conscientizar essas crianças que estão ali, para que elas levem essas informações para a família. E aí a família, então, mude a sua postura, porque é a forma que a gente vê que é a mais eficaz hoje em dia. E a gente percebe, como a gente está no dia a dia, que você não precisa ter muitos recursos financeiros, basta você querer fazer alguma coisa, você passar o seu dia a dia, a sua experiência para o outro. Isso já é uma forma de você contribuir para a paz, para os animais, para o contexto geral.
né? Você não precisa, mas eu não tenho como. Não, olha para si, o que você faz? Só o fato de você respeitar, você já passar esse exemplo, exatamente. Muitas coisas simples, gratuitas, que você pode fazer, que não demandam um investimento altíssimo. Exato. Você levar um veterinário, você levar um representante de um projeto social para falar para aquelas crianças, dar uma entrevista. Isso você pode articular no seu dia a dia, né, no pedagógico, de uma forma muito tranquila e que vai ter um fruto infinitamente positivo, né? Eu tenho uma experiência, rapidamente contando, um projeto que eu desenvolvi numa creche uma vez sobre água, utilização da água, né? O uso responsável, o uso consciente da água, e que depois uma mãe veio falar para mim: ai meu Deus, não aguento mais, porque o meu filho toda hora me cobra, fecha a torneira, fecha o chuveiro, não pode gastar. Então, olha como é eficaz, né? Quando a escola começa a trabalhar de uma maneira responsável, o pai às vezes até se incomoda com aquilo, porque a criança começa a cobrar dele. Então, está na hora de fazer isso também para os animais. Exatamente. Né? Porque o desrespeito é muito grande. Eu me lembrei de uma coisa. Meu filho era pequeno quando se instituiu o uso do cinto de segurança. Sim. Né? Então, ele foi o principal responsável pela campanha de todas as pessoas usarem o cinto de segurança na direção. Eu achei incrível, porque, de fato, ele estudou numa escola chamada Escola Vila, que é uma escola chamada Escola Diferenciada, né, lá em Fortaleza, no Ceará, que é uma escola que trabalha mais numa pedagogia mais holística. Então, eles têm os bichos ali, então os meninos vão e tem uma hora do recreio. A hora do recreio é a convivência com as plantas, com alguns bichos, não dá, porque o espaço não é pequeno, então não dá para colocar muita coisa. Mas eles fazem, e é muito interessante, porque eles vão crescendo realmente com esse sentido de responsabilidade que você falou. Agora, eu queria voltar novamente a essa questão que o Reinaldo colocou, realmente das políticas públicas, né? Porque eu acho que essas ações isoladas são super bem-vindas, são super importantes, mas eu acho que enquanto nós não tivermos realmente políticas públicas voltadas para essas questões específicas, falta sistematização mesmo. Eu acho que a questão da educação é importantíssima, gente. Não dá para a gente achar que essas questões da educação, muitas no escopo do particular, né, das escolas particulares, torno a dizer, são super louváveis, mas enquanto não tiver algo sistematizado que volte realmente para as escolas públicas trabalharem efetivamente essas questões em sala de aula, com suas devidas didáticas e com, né, esse tratamento realmente diferenciado, isso vai ficar difícil, né? A gente vai manter uma cultura, vai manter esse status quo, entendeu? E alterar isso vai levar talvez um tempo muito maior do que poderia ser alterado. Porque uma coisa que a gente, todo mundo que atua voluntariamente, né, nesse sentido, às vezes acaba ficando até assim incomodado, né, de trabalhar com comunidade e tal, porque fica com uma sensação de que eles não estão ligando para os animais. Mas, na verdade, quando você vai chegar perto, você vê que a maior parte daquelas pessoas não é que não estejam ligando, elas realmente não têm primeiro, não têm a informação específica a respeito do assunto e não têm uma cultura enraizada a respeito daquilo. Então, assim, para ela aquilo é normal. Como você falou, o gato solto é normal, é como sempre foi. Então, na verdade, não é uma questão de você ficar de má vontade com essas pessoas, é uma questão de você realmente se dispor a criar todo um sistema de informação, de mudança de cultura, porque é um quantitativo enorme. Se você não fizer isso, é como a gente fala na proteção, você vai estar sempre enxugando gelo e não vai chegar a lugar nenhum. E a questão de saúde pública aqui no Rio está muito séria. As zoonoses estão se espalhando de uma forma epidêmica, né? E a gente não tem como conter. Isso acaba revertendo também contra os animais, porque quando a população começa a ter zoonoses provinda dos animais, elas querem exterminar os animais. Entendeu? E, na verdade, a culpa não é deles. Exatamente. Então, vira um círculo vicioso. Um círculo vicioso, né? A gente, agora, a partir de 11 horas, a gente passa a estar em rede nacional pelo Grupo Mundial News de Comunicação e suas 21 emissoras. E a gente vai para um breve intervalo e, na volta, a gente dá continuidade aqui ao nosso bate-papo com os nossos amigos que estão aqui comemorando o Dia Mundial dos Animais, que é no domingo, dia 4. A gente volta já.
Mundial News FM. Jornalismo Verdade, com liberdade, sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Balbúrdia, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite. Com programa inédito toda segunda, de 6 às 8 da noite. Reinaldo Veloso e Reinaldo Veloso. E estamos apresentando Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Oferecimento. A Cativa Natureza é a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados. Suas linhas de produtos incluem cuidado corporal, facial, shampoos e condicionadores, óleos vegetais 100% orgânicos, óleos essenciais e aromatizadores de ambiente, todos sem testes em animais. Isso porque o objetivo da Cativa Natureza é melhorar a qualidade de vida das pessoas, cuidando da saúde e beleza, preservando o meio ambiente em sua totalidade. Acesse agora a loja online da Cativa no Rio de Janeiro e receba os produtos no conforto da sua casa. Nas compras a partir de R$ 150, o frete é grátis. www.lojacativario.com.br. Cative bons momentos. Cuide-se com os produtos Cativa Natureza. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Voltamos a apresentar Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. De volta a mais um bloco do programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Hoje a gente está falando aqui sobre várias formas de você ajudar o animal, né? Um programa comemorativo, um programa de festa aqui pelo Dia dos Animais. E a gente, antes da gente continuar aqui o bate-papo, vamos ouvir o que disse a Maria Lúcia Prioli. Ela é bailarina, atriz, e há 23 anos ela está em cartaz com musical infantil e saltimbancos, e ela faz a Gata. E ela mandou aqui alguns comentários sobre essa parceria que a gente fez com ela para esse ano poder incluir na programação do Paz Também para os Animais esse musical que é tão importante e faz muito sentido no que a gente vê hoje. A gente começou o programa, a Carla, falando que todos os dias tem animais abandonados, né? Todos os dias que não dá vazão. Isso uma pessoa falando, imagina no todo. Então é importante a gente levar essa consciência para as crianças também. Nada melhor do que um musical lindo de Chico Buarque para contar essa história. Vamos ouvir a Maria Lúcia Prioli. Bom, a gente está aqui tendo um problema no áudio, ajeitando aqui o áudio. Enquanto isso, Marta, você que também é da cultura, além da... A comunicação engloba cultura também, e a Sim, cultura engloba... É uma coisa só, né? Qual a importância, Marta, assim, da gente levar da cultura assim, para o engajamento de crianças também, e não só de crianças, mas da família como um todo? Olha... Eu acho, assim, aquilo que eu falei antes, né, que eu entendo que, de fato, todas essas coisas estão relacionadas. Não dá para você pensar, por exemplo, em educar as crianças. Eu acredito que é extremamente importante. Mas eu penso também que deve haver uma espécie de pedagogia para adultos,
porque os adultos precisam estar preparados para educar as crianças, né? Então, no caso dos animais, eu me lembro de várias situações assim. Eu tinha um vizinho, por exemplo, que odiava bichos, odiava gatos. Então, ele tinha atitudes absolutamente violentas, e isso era revoltante, né? Assim, ver essa pessoa agindo dessa maneira. Mas uma pessoa adulta, que se você for falar com ele, em algum momento fazer uma abordagem, pode virar um outro tipo de violência, né? Então, eu penso muito que é importante que haja isso, mas que essa pedagogia ela inclua uma forma de relacionar isso à família. A família precisa estar presente, acompanhando e participando, né? Fazendo parte dessa. Até porque às vezes educação. a criança, a gente teve aqui vários exemplos das crianças, como o Iago, deve estar já um rapaz, eu conheci Iago pequenininho, claro. Mando um grande beijo para ele. E porque muitas vezes a criança quer fazer, mas a família não permite, não dá essa abertura. E aí o processo fica Ele paralisado. chega com a demanda em casa, né, que vem da escola, e aí em casa, se o pai não estiver ligado, a mãe não estiver nem aí, ou de fato ele fica ilhado, também, né? E é muito comum acontecer a família que delega toda a responsabilidade do animal para a criança e diz para a criança, né, o que acontecer é responsabilidade sua. E a criança ainda não tem a maturidade para assumir toda aquela responsabilidade se a família não participa uma coisa que junto. sempre me incomodou é uma ideia uma coisa que circula muito, que se diz, né? A criança é o futuro do país, a criança é o futuro. Então a gente sempre coloca a criança com esse peso de responsabilidade sobre o futuro de uma nação. Então, isso é o tempo inteiro, né, em casa, no miudinho do dia a dia, se faz isso. Isso acontece muito nas campanhas de adoção. Os pais chegam, a criança quer adotar um animal, e aí os pais viram para a criança e falam assim, mas você vai tomar conta dele e resolver tudo? Aí eu viro para os pais e falo assim, não, você que vai fazer isso. Você que vai fazer, você vai gastar, você vai orientar, ele vai auxiliar e ele vai aprender. Mas se você não estiver disposto a adotar o animal, não adianta o seu filho querer. Você tem que querer também. Porque senão acaba. Porque ele não vai fazer tudo corretamente. Ele é uma criança, ele vai esquecer. Ele tem outros compromissos. Você está adotando o animal junto com ele. Não adianta você chegar para adotar e dizer, olha, você vai resolver tudo, hein, fulano? A criança tem 8 anos, ele não vai resolver tudo. E acaba criando um problema sério, porque aquela criança acaba sendo tão cobrada e acaba, em qualquer coisa de errado que o animal faça, acaba sendo responsabilidade dela, que ela acaba tomando horror daquilo. Né? Acaba criando um problema para a criança de ser massacrada o tempo todo porque o animal fez xixi na casa, porque o animal estragou alguma coisa. E aí é a pressão o tempo inteiro, e a criança também não suporta, né? Sendo que ela ainda está amadurecendo, né? Para ter aquela total responsabilidade. E a criança, quando não sente angústia e ela não consegue dar nome ao sentimento dela, ela começa a apresentar uma série de sintomas. Né? Então, ela não consegue nomear aquilo. Ela está sentindo, mas ela não identifica. Então, quando isso acontece, essa carga de responsabilidade pode gerar uma culpa tamanha, né? E isso se aparecer sob a forma de uma dificuldade de aprendizagem, por exemplo. Né? Que o problema em si não é... A causa não é a aprendizagem, a dificuldade. É uma causa emocional. Sim. Então, nesses casos, é importante mesmo que não se incuta a culpa na criança. Tem que ser um cuidado compartilhado, né? Como a Carla falou. Então, a família tem que estar junto, a decisão tem que ser conjunta, e você, a criança, auxilia naquele momento, e não toda a responsabilidade, todo o peso ser por conta dela. Eu vou ter que colocar o áudio na nossa página do Facebook, porque a gente não está conseguindo aqui colocar o áudio. Mas você acha que dá, senhora? Acho que sim. Espera aí, só um minutinho. A gente já vai colocar no ar a participação da Maria Lúcia. Ao vivo, como diz o Faustão, é assim mesmo, né? Então a gente tem... Nós estamos ouvindo. Não maltrate os bichos, para que tenhamos amor pelos bichos e um pelos outros. Oi, queridos. Muita satisfação estar aqui falando com vocês, e a importância de incentivar o convívio respeitoso com os animais através da arte é que o animal, o gatinho, o cachorrinho, o passarinho, o peixinho, que a gente tem o maior carinho,
e dá para os nossos filhos e tudo, eles desenvolvem na criança um amor, uma fraternidade, um respeito. E esse carinho, esse amor é uma coisa muito importante na formação da criança. A criança saber respeitar um bicho, cuidando, dando amor, ela está desenvolvendo dentro dela coisas muito importantes em termos de educação, de sentimento, de harmonia. E com certeza essa criança ela vai ser um adulto que vai ter dignidade. Isso é muito importante. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês e passar uma mensagem de amor, de carinho, de harmonia, que tudo dê certo na vida de cada um de vocês, que vocês cuidem das suas vidas, dos seus filhos, dos seus avós, dos seus bichos, que cada um assim cuide com muito amor e respeito dos seus núcleos familiares. Com certeza assim o mundo vai melhorar. Um grande beijo, espero todos vocês no Teatro Vanucci para assistir os Saltimbancos de Chico Buarque. Um beijo. Hoje já ainda tem mais umzinho, né, senhora? Que ela fala... muito importante para a gente estar participando. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês e passar uma mensagem de amor, de carinho, essa foi. De harmonia, que tudo dê certo na vida de cada um de vocês, que vocês cuidem das suas vidas, dos seus filhos, dos seus avós, dos seus bichos, que cada um assim cuide com muito amor e respeito dos seus núcleos familiares. Com certeza assim o mundo vai melhorar. Um grande beijo, espero todos vocês no Teatro Vanucci para assistir os Saltimbancos de Chico Buarque. Um beijo. Bom, a gente ouviu aqui a participação da Maria Lúcia. É muito importante para a gente estar participando desse evento Paz também para os animais. Nós que somos saltimbancos, eu que faço saltimbancos há 23 anos, que faço a gata dos saltimbancos. Saltimbancos é um espetáculo que fala sobre respeito, sobre maus tratos de animais, e por isso que eles fogem dos seus patrões e vão formar um conjunto musical buscando liberdade, alegria, respeito. Para a gente é muito importante estar junto de vocês, levantando essa bandeira e ajudando para que as pessoas cuidem dos bichos, para que não maltrate os bichos, para que tenhamos amor pelos bichos e um pelos outros. Oi, queridos. É isso aí. E a gente estava conversando aqui no intervalo, o Emerson falou para a gente aqui que ele já participou, né? Já fez apresentou o musical Você Era o Jumento. Como foi essa experiência, Emerson? Você era pequeno, adulto já? Eu já era adulto. Eu trabalhava no Centro de Pesquisas da Petrobras à época e tínhamos um grupo de arte no SEMPES, né? E nós montamos, não vou lembrar o ano agora, mas foi 90, alguma coisa, 94, se eu não me engano, os Saltimbancos. E foi fantástico, assim, porque nós montamos, assim, a princípio para os adultos, né? Porque é um local de trabalho, né? E como os adultos se identificaram assim com o enredo, com a história, né, que é uma história a princípio de Chico Buarque, foi fantástico, né, porque ele tratou uma coisa que a princípio seria bem infantil mesmo, né, dos animais se unindo assim para poder se rebelar contra os humanos, mas isso traz um contexto assim tão forte, né, de luta, de não aceitar aquele status quo e o principal mote, né? Juntos somos fortes, né? Independente que sejamos os seres humanos, né? Ou os animais, né? Ali representados, mas que é essa união, a tal união que faz a força, né? Então eu fui o jumento e o engraçado que quando abrimos assim para crianças que eram filhos dos funcionários, as crianças tinham seus animais, assim, que eles mais tinham
né? Dos personagens, eles tinham os seus preferidos. Os seus preferidos. Então, geralmente os meninos assim, se identificavam muito com o cachorro e com o jumento, né? Porque a galinha e a gata são personagens femininas, né? Aí os meninos falavam assim, não, eu acho que o jumento é legal, porque o jumento é forte, né? Aí ficava assim entre eles debatendo e discutindo quem era o bicho mais interessante ali. As meninas diziam, não, mas é a galinha. A galinha é as meninas, lembra das meninas falando, a galinha é maternal. A gata não é tão maternal assim, a galinha tem que cuidar de todo mundo, que não sei o quê. Aí o menino, não, mas o jumento que, poxa, o jumento tem força ali, ele carrega os outros nas costas, que não sei o quê. Então, é importantíssimo, né, essa questão do lúdico com a criança, que eu acho que realmente é um mecanismo fantástico, né, de poder conscientizar, educá-las, e eu acho que isso está faltando muito atualmente, assim. Eu acho que, de uma forma geral, voltando à questão das escolas, né, que é talvez o espaço mais adequado depois da casa, para que essas questões sejam realmente discutidas, né. Lá no Morro do Salgueiro, a gente tem uma ativista, que é a Denise Vieira, e ela trabalha com educação ambiental. Ela é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é agente ambiental no Morro, e ela faz um trabalho voluntário, quer dizer, para além das questões dela de reflorestamento lá na comunidade, ela atua também como educadora ambiental na Escola Municipal Bombeiro Geraldo Dias, a única escola municipal que nós temos lá na comunidade. Então, ela faz esse trabalho de formiguinha, né? Aí o inseto também traz muito essa recorrência da ajuda, né? Da força e do trabalho coletivo, de mostrar para as crianças que, na verdade, todos juntos, no coletivo, somos fortes. E trabalho muito na questão de serem disseminadores também, da importância do lixo na lixeira, de não jogar lixo na rua, de cuidar dos seus próprios animais, né? De ter cuidado com os animais silvestres também. Ela trata muito essas questões, né? Assim, de animal silvestre tem que ser alimentado com banana, com as coisas que a mata própria oferece, que não é um pão, né? Não é um pão que a gente que é nosso alimento, né? Um biscoito que é nosso alimento, que aquilo vai servir de alimento também para o animal. Então, quer dizer, mas na verdade é um trabalho voluntário, né? Algo que ela faz por ela mesma. Não é algo sistematizado, assim, que venha da Secretaria de Educação, que venha das CREs, né? Algo que seja pensado para esse público, né? Porque eu torno a dizer, eu acho que se a criança ela for devidamente conscientizada, devidamente educada, ela vai agir como replicadora, não só entre seus pais, seus colegas, né, as outras crianças, mas nos seus próprios familiares, né? A gente lá já viu várias crianças que, nas conversas que a gente vê, pais e filhos na própria padaria, das crianças falando isso com pais, assim, de mãe que compra pão, fala, vou levar pão pro Totó. Aí a criança fala assim, pô mãe, mas tem que comprar ração. O cachorro come ração. Quer dizer, a criança falando, instruindo a própria mãe. Né? Isso é bem legal da gente ver. E, Gabriela, eu queria saber de você, o Emerson falou essa questão da importância também de formar multiplicadores, né? Que quando a criança é educada, né? Ela é direcionada, ela se torna, como esse exemplo que ele deu, mãe, não é pão que a gente tem que levar para o cachorro, é ração. Mas tem pessoas que não têm, né? Não teve esse tipo de informação ou de estímulo, mas vem do coração. O que leva uma pessoa como Carla, como eu, como todos aqui, de certa forma, uns mais, outros menos, mas enfim, o que faz, assim, como no aspecto psicológico do comportamento humano, o que tem de diferente, ou enfim, como acontece isso dentro da gente, nas pessoas que dispõem o seu tempo, seja para ajudar animal, seja para ajudar o outro. O que a gente tem de diferente, as pessoas têm de diferente? Uma vez eu falei, o que a gente fala em clínica tem muito peso. Com o tempo é que a gente vê que realmente tem muito peso. Trabalhar com a palavra é uma coisa muito séria. E o paciente ali te ouvindo, né? E uma vez eu disse para uma paciente assim, cada um dá aquilo que pode, não é aquilo que tem. E ela outro dia me lembrou que eu tinha dito isso para ela, que isso fez uma diferença muito grande. Então, eu acho que isso cabe aqui. Porque na constituição psíquica de cada um, que vou lembrar aqui que sempre vai ter falha, alguma falha. Né? Nós somos
Nós somos criados por pais e mães que foram criados por pais e mães que também falharam. Isso é reproduzido. Mas tem uma coisa boa, a nossa tendência é repetição, mas nós temos total condição de sermos melhores que os nossos pais. Nós falamos em psicanálise que é a cura possível, o ser humano poder se tornar o melhor possível, né? Então, isso essa doação, eu vejo que tem muito a ver com a constituição psíquica de cada um, né? Aquilo que é uma pessoa que conseguiu passar por essa fase inicial de uma forma positiva, conseguindo se identificar bem quem é você, quem é o outro, né? E fazer boas trocas afetivas. Isso permite a doação de afeto, porque quem não lida bem consigo mesmo, como que vai lidar bem com os afetos? E queria aproveitar aqui esse ganchinho para falar uma coisa, que a função terapêutica do animal na vida da pessoa, porque ela existe. Com certeza, né? Isso. E eu me lembro de um caso que eu atendi, uma jovem, ela tinha uns 26 anos, já tem um tempo que ela não está mais lá comigo na clínica. Então, ela tem uma história de vida muito triste. Ela descobriu depois de adulta que ela foi adotada. E um sentimento de rejeição muito grande, isso levou ela a uma luta durante toda a vida dela contra a depressão. Então, quando ela me procurou, ela estava muito mal. Um problema de obesidade junto com... Nunca é uma coisa só, né? Obesidade junto com a depressão. E ela tinha, na época, 10 gatos. E ela vivia em função daqueles gatos também. E uma vez ela disse assim para mim: Gabriela, eu preciso me tratar, eu preciso ficar boa, eu não posso adoecer, meus gatos precisam de mim. E eu vi o quanto que ali, para aquela pessoa, aqueles animais estavam fazendo a diferença. Cada dia dela, a questão de superação mesmo da doença, ela poder estar em função daqueles animais. Lógico que ela ia ter o ganho pessoal dela, mas ela pensando e se doando para os animais. E também as pessoas que se aposentam, ou quando os filhos casam, ou quando tem a perda de um ente querido, alguma falta que se faz, a falta se faz presente na vida da pessoa, aquele animal ele vem ajudar a preencher. O que é a depressão? É a doença da falta de sentido, é quando há um esvaziamento de sentido na vida da pessoa. E os animais, eles têm essa magia, esse encanto que ajuda ao ser humano que se identifique com o animal a poder resgatar isso, a dar um novo sentido e continuar com a vida. E você tem hoje, né, hospitais que já permitem a entrada de animais, né, e que você percebe que os pacientes, né, como aquilo faz bem aos pacientes que estão ali, lares, né, de idosos que também propiciam essa entrada, terapias com crianças especiais, com pessoas especiais envolvendo animais, e que os resultados são belíssimos. Estava vendo hoje, né, na internet, tinha os doutores Alegria, né? Tem os doutores. Agora tem os animais. Também o pessoal do Pelo Próximo, o trabalho deles é maravilhoso, o trabalho do Pelo Próximo, a gente vai trazer eles aqui. Eles foram nossos apoiadores na edição passada do Paz, eles são excelentes. Cachorrinhos terapeutas, que coisa fofa. E tem aves também. Isso, eu tenho uma amiga que ela gosta muito de cavalos, né? Ela gosta muito de bichos, né? Ela tem cachorro e ela cuida especialmente de um cavalo, que ela tem que ir para o local, né, na hípica, e ela cuida daquele cavalo há anos. E, recentemente, o cavalo se tornou terapeuta, porque ela é psicóloga, estudante de psicologia, já é jornalista também, e resolveu entrar na psicologia e trabalhar exatamente para isso. Então, ela está fazendo a ecoterapia, né, com crianças que têm problemas neurológicos. E já tem resultados, ela me fala, relata resultados bem interessantes, né? A própria psicologia, ela começou estudando os animais. Então, nós profissionais da psicologia, nós devemos muito aos animais, observando primeiramente o comportamento deles. Na época do Pavlov. De um modo geral, a ciência, todo mundo né, estudou lá na faculdade aspectos, de psicologia, os jatinhos, o comportamento dos jatinhos. Então, colegas, vamos agradecer também. Me lembrei também da doutora Nise da Silveira, lembrei dela também, né, assim, médica, psiquiatra, e que justamente ela criava muitos gatos, né? Ela tinha uma convivência com gatos, e os gatos passaram a ser também essas figuras terapeutas, né,
dentro do trabalho da doutora Anísia Silveira. A gente tem um retorno muito grande em relação às adoções nessa interação com as pessoas, né? Como eu estava comentando no intervalo, quando eu comecei a fazer isso, a minha intenção era única e apenas ajudar os animais. Mas com o tempo eu fui tendo um retorno tão grande em relação às pessoas que aquilo também me comoveu de uma certa forma, né? Porque eram pais que vinham falar comigo sobre os filhos adolescentes que eram muito arredios, muito estressados e que com a convivência dos animais ficaram mais integrados à família toda. Todos eles passaram a ter um ponto em comum, que era o animal, então começaram a ter um diálogo maior. Crianças muito pequenas que estavam muito tristes porque a avó faleceu e a avó era muito presente. Pessoas que se aposentaram e estavam muito sozinhas, pessoas que estavam fora da sua cidade natal, não tinham muitos amigos. Então, eu comecei a ter um retorno muito grande em relação às pessoas, né? E isso me tocou também, né? Eu que, na verdade, no começo comecei por um amor aos animais, na verdade, eu acabei ficando assim muito comovida e muito próxima de muitas pessoas que eu conheci através da adoção, né? E que essa transformação ela vai acontecer desde que as pessoas sintam na pele, eu acredito, esse benefício, né? A pessoa pode ser contra, às vezes não tem interesse, mas quando ela sente o benefício, aí não tem mais volta, né? E tem uma coisa que a pessoa que não pode ter um bichinho em casa, não tem condição de manter em todos os sentidos, e quando o filho vem e pede, mamãe, me dá um cachorrinho, mamãe, me dá um gatinho, o que é melhor fazer numa situação dessa? É falar a verdade. Explicar para o filho o porquê, o que isso acarretaria para o animal, na vida de todos naquela casa. Que se não há condição de manter, que se possa visitar um animal, levar o filho no zoológico, ele pode participar e conhecer os animais de perto, na casa da vovó, na casa de algum amiguinho, que isso não impeça de conviver com os animais, mas que se não tem condição de sustentar, de manter um animal na própria casa, né, que possa se reconhecer isso e falar a verdade para a criança. E eu vejo hoje, né? Eu na minha casa eu tenho um adotado, né? O nome é maravilhoso. É Maurício, né? Meu Maurício. Então nós adotamos numa feira de adoção com 1 mês e meio. E ele tem 4 anos hoje. E a gente costuma passar, né, em várias feiras, quando a gente vê, a gente hoje não tem mais como ter mais de um em casa. Né? Até porque ele estranharia, ele não lidaria muito bem com isso, né? Tem uma questão aí de ciúme dele também. Mas a gente percebe que hoje as feiras de adoção, quantas crianças ali, né? Os pais levando e conscientizando, deixando as crianças estarem ali com os bichinhos, se não tem condições, mas pelo menos que deixe a criança ter esse contato de alguma maneira para, numa outra oportunidade e quando houver essa condição, poder ter aquele bichinho em casa, porque a gente percebe hoje com a adoção, né, a gente inicialmente tinha a ideia de ter um filhote, de comprar um filhote, depois a gente abandonou essa ideia quando a gente começou a ter contato com a realidade da adoção e a gente percebe que o animal ele é eternamente grato, né? Como o animal é grato a você por aquele gesto que você teve em relação a ele, a felicidade daquele bicho quando ele começa a ser olhado, quando ele começa a ser tratado com carinho. Né? Então ele tem hoje 4 anos e é um bicho que você percebe a felicidade dele, porque ele estava abandonado numa comunidade também, sendo maltratado, uma ninhada de 6 filhotes que foi resgatada, que estava sendo maltratada. Então, quando ganhou um lar, a diferença que fez naquele... Muda tudo. Nossa, muito. Eu tenho uma experiência também com um gato, assim, e adoção também, que bateu lá na porta da padaria uma gatinha. É aquele da foto? A Aretusa. A foto a Aretusa do Facebook é muito fofa. do Emerson, procurem. Posso dar o seu pode, Facebook? Pode. Emerson Menezes. É uma gatinha, daquelas minúsculas no ombro dele. Ela já está uma adolescente, tá? Imagina. Ela não está tão pequenininha assim, quanto daquele momento ela tinha praticamente chegado lá. Ela que nos escolheu, na verdade. Ela chegou, não sei se foi pelo cheiro dos pães, da comida, né, que ela sentiu, o que a atraiu, mas na verdade assim ela chegou e já foi adotada logo de cara, né? E essa relação, eu acho que na verdade ela ganha um lar, mas a gente ganha uma amiga, porque ela também é muito isso, assim, ela Mia pedindo comida, né? Assim a gente está doutrinando assim
alimentação nos horários certinhos, né, para poder ficar uma coisa bem regrada, bem controlada. E quando chega perto, assim, ela novinha, já sabe a hora de comer, né? Então chega a hora de comer, você não coloca, ela fica naquela euforia, naquela, e aí ela alimentada, ela fica assim, fica toda espraiada, assim, é legal isso. E eu tinha uma dificuldade, eu confesso que eu tinha uma dificuldade com felinos, com os gatos. Porque quando eu era criança, minha mãe tinha uma gata, e eu tinha a impressão, né, eu quando criança, que a gata não gostava de mim. Não sei se... Acho que o gato escolhe também o dono, né? Escolhe, sim. E ele fica muito nessa coisa assim, gostou, não gostou. Se gostou, ótimo, se não gostou. E essa gata, acho que ela não gostava de mim, então eu acho que dali para frente cria uma certa rejeição. Com a Aretusa hoje, isso mudou totalmente, radicalmente. Em falar em Aretusa, depois a gente vai para o intervalo agora, na volta... Vou chamar a Carla para ela contar os detalhes, porque a gente que gosta de gato ou de animais, a gente pega e fala assim, não, vou colocar em casa para depois doar, né? E aí sempre falam, se você botar nome, o bicho não vai mais sair, né? Dizem isso. E a Carla, ela não só coloca nomes em todos, como consegue doar, eu não sei se eu conseguiria. E assim, os nomes são maravilhosos, tem histórias, sabe? Então, a gente vai para o intervalo, na volta a gente conta essa história. Mundial News FM. Jornalismo Verdade, com liberdade, sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Balbúrdia, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite, com programa inédito toda segunda, de 6 às 8 da noite. Pauline Machado e Reinaldo Veloso. E estamos apresentando Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Oferecimento: a Cativa Natureza é a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados. Suas linhas de produtos incluem cuidado corporal, facial, shampoos e condicionadores, óleos vegetais 100% orgânicos, óleos essenciais e aromatizadores de ambiente, todos sem testes em animais. Isso porque o objetivo da Cativa Natureza é melhorar a qualidade de vida das pessoas, cuidando da saúde e beleza, preservando o meio ambiente em sua totalidade. Acesse agora a loja online da Cativa no Rio de Janeiro e receba os produtos no conforto da sua casa. Nas compras a partir de R$ 150, o frete é grátis. www.lojacativario.com.br. Cative bons momentos. Cuide-se com os produtos Cativa Natureza. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.hd1.com.br. Voltamos a apresentar Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. De volta ao último bloco do programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente, dessa sexta-feira, 2 de outubro, hoje falando sobre a experiência de cada convidado aqui nessa relação com os animais. A gente recebeu, antes da gente passar para a Carla falar sobre os nomes, parece que a gente recebeu uma mensagem, a Marta quer pelo Facebook, e ela vai ler para a gente. Peraí que saiu aqui. Deixa eu abrir aqui para a Marta favor. poder dar uma olhada.
Enquanto Pronto. você abre, estou me lembrando aqui de uma borboleta que me assediou hoje no apartamento. Eu estou aqui, eu não sou daqui, né? A gente alugou um apartamento ali em Copacabana e apareceu uma borboleta. Achei um sinal tão bacana, porque Sim. borboleta no lugar, me disseram que é porque o ambiente está bom, né? É. Então, é da sua mãe. Da minha mãe? Pauline, Dona Palmira. Ela ficou de ligar, Um mas então abraço acho pra que ela ficou. né? Minha Saudade. mãe. Ela diz: bom dia, gostaria que minha mensagem fosse lida no ar para minha filha, Pauline. E aí ela diz assim: nesse dia tão importante para minha filha, Pauline, venho lhe dar os parabéns pela sua dedicação e amor pelos animais, que, como ela mesma já disse, vem desde menininha, quando tinha contato com muitos animais na casa dos avós e depois na adolescência em casa. Em Fortaleza, Ceará, ainda antes da faculdade, fez sozinha e sem nenhum conhecimento técnico um vídeo chamado Extremos, Casos de Amor e Maus Tratos aos Animais, que teve uma enorme repercussão, aparecendo nos telejornais locais, em jornais, recebendo homenagem na Assembleia Legislativa da cidade e gerando várias atuações artísticas em shoppings, palestras em escolas públicas e uma caminhada já com o nome do projeto, Paz Também para os Animais. Isto tudo começou lá no ano de 2005. Desde então, vem a cada ano buscando conscientizar cada vez mais as pessoas para o respeito a estes seres tão maravilhosos, num trabalho totalmente voluntário. Parabéns à minha filha e a todos vocês que também amam e cuidam dos animais. Olha aí. Olha, mãe, eu sou uma chorona. Ontem já chorei lá na cerimônia de abertura. E aqui eu também estou emocionada, não vou chorar. Mas eu fiquei grata pela surpresa, né? Você tinha dito que ia ligar, mas resolveu escrever e foi uma satisfação também, porque eu pude dar a oportunidade da Marta ler essa mensagem. A Marta acompanhou lá em 2005, há 10 anos, isso quando começou a Marta, 10 anos, passou rápido, né? E a Marta acompanhou tudo de perto, era minha grande... até hoje, eu já falei dela logo no início que a gente estreou aqui o programa na rádio, que eu tinha minhas inspirações na rádio, a Marta é a principal e sempre me deu apoio, me orientou na parte de comunicação. Como minha mãe falou, eu não era formada, estava no início da faculdade, acho que no primeiro, segundo semestre, ainda não tinha nenhum ano de faculdade de comunicação, e a Marta abriu as portas lá no programa que ela tinha na rádio universitária de Ceará, né? Rádio Universitária, ligada à UFC, ligada à Universidade Federal do Ceará. Ela tinha um programa Por uma Cultura de Paz, e a gente fez vários programas com a temática sobre animais. Me proporcionou a oportunidade de aprendizado. Eu fazia as produções, né? E levava para ela, ela aprovava, e a gente apresentava o programa juntos, né? Então, na verdade, você proporcionou a este programa justamente isso, né? Assim, a gente poder entrar também nesse âmbito dos animais com muito mais de uma forma mais ampliada, né? Então a gente ganhou muito com isso. Eu me sinto muito grata e muito feliz de estar hoje aqui participando do seu programa, né? 10 anos depois, e vendo você, essa profissional que você se tornou, né? Já era, sempre foi, mas agora com muito mais experiência, né? Muito obrigada, conduzindo as coisas, né? Eu que agradeço. Bom, agora vamos as homenagens já vieram, e eu agradeço sempre imensamente a minha mãe também por sempre apoiar, sempre vai, minha filha, às vezes que a gente ficou sem fazer esse evento por vários motivos, e minha mãe sempre não pare, sempre me incentivou, sempre ali junto, embora eu sei que ela está chateada porque ela não pôde vir para essa edição aqui no Rio, né? Minha mãe não mora no Rio, mas está de coração, está ligada. Ontem assistiu toda a cerimônia de abertura pela internet, lá pela TV da OAB do Rio, que foi transmitido ao vivo. Então, mãe, muito obrigada por tudo. Agora vamos passar para outra mãe, que é a Carla, né? Como é a história dos nomes, Carla? Hoje, quantas tem lá, quantos gatinhos, e os nomes, que são muito curiosos? Na verdade, essa história dos nomes começou porque eu comecei a perceber nas campanhas de adoção que as pessoas, quando o gato não tinha um nome, ele era um pouco deixado de lado. Olha, que curioso. E também comecei a reparar que quando ele tinha um nome, o tratamento em relação a ele era diferente. Eu acho que descoisificava o animal, né? Então, assim, eu comecei a procurar realmente a colocar nome em todos os animais que vinham para minha casa.
E, de preferência, se houvesse tempo hábil, né, se houvesse tempo deles estarem na minha casa, eu já procurava, inclusive, botar algum nome que eu achasse que tivesse alguma coisa a ver com a personalidade dele, de forma justamente a que ele não fosse visto mais como um objeto, né? Então, essa era a principal função para mim de dar nome aos animais que iam para minha casa. E funcionou muito bem, né? Sempre funcionou muito bem. As pessoas, quando me procuram para adotar, elas já perguntam pelo nome. Tem aquele rajadinho, lourinho. Não, é o nome Carla, dele. eu queria adotar a Igraine. Ela ainda está disponível? Ah, sim, está. Então, é uma coisa bem pessoal, né? Fica uma coisa bastante pessoal. Algumas pessoas depois trocam, obviamente, isso que eu ia perguntar, o nome. já. Outras pessoas não trocam, mantêm, ou colocam um apelido, mas mantêm o nome. E aí eu procuro sempre fazer os nomes, dar os nomes ou ligados a alguma história clássica, né, como essa Igraine, que ficou bastante tempo lá em casa, né, eram os cavaleiros da Távola Redonda, então todos os machos eram cavaleiros e a fêmea era rainha, etc. E aí eu vou colocando os nomes de acordo com as ninhadas, né? Às vezes eu escolho uma nacionalidade, às vezes eu escolho um filme, enfim, e eu vou batizando as crianças. É muito interessante isso. E como foi que você deu o nome da... Como é o nome dela, da sua gatinha? É a Aretusa. Aretusa. Na verdade, quem nomeou foi meu sócio, né? Que é uma amiga dele. Aí, não sei lá, pelas questões próprias dele, ele teve um nome diferente, né? Aí ele falou assim, que ela é toda bonitona. Aí falou assim, não, ela parece Aretusa. Bem os nomes que saem sem os nomes propósito. assim, porque não queria botar nada muito lugar comum, né? Eu sei. Gatos merecem nomes diferentes. E ela é toda assim, ela é toda diferenciada, não é porque realmente é do coração, não, mas é toda diferenciada. E atende, né? Porque o legal é que o cachorro geralmente atende, né? O cachorro, acho que ele atende mais rapidamente. Acho que o gato fica um tempo até poder se acostumar com o nome dela. Mas é engraçado quando a gente ficou ali insistindo, e aí hoje em dia a gente fala, Aretusa. E ela já... Ela olha para trás assim, o que está chamando? É legal isso, né? E o Maurício? Não, o Maurício foi assim, na hora, porque a gente pensava em vários nomes, a gente queria dar um nome que ficasse engraçado, né? Sim. Então a gente já tinha pensado em Otávio, em Edgar, assim, vários. E chegou na hora da adoção, a gente preencheu todos os formulários e chegou na hora do nome, a pessoa que estava me atendendo falou assim, tá, mas e aí o nome? Eu parei, olhei para a cara dela, fiquei assim, né, chocada com aquilo, que eu não tinha pensado ainda, fui pega desprevenida. Eu falei, Maurício. Aí ela começou a rir, ela deu uma gargalhada e anotou no papel e virou o Maurício. É né? muito legal. Eu não tenho um animal de estimação, mas eu sou Dinda de um. Então eu queria mandar um beijo pro Pipo, que é Pipo o cachorrinho da minha irmã, que ela cuida com muito amor. Agora ela aprendeu a tosar o Pipo. Então, Camila, eu vi o amor com que você fez a tosa do Pipo, não foi fácil, não. Um beijo pro Pipo, pra minha irmã. Que legal. Eu tenho um nome que eu gostaria de dizer, que eu lembrei agora de uma amiga muito querida da época de adolescência, Idalina, e ela tinha um galo chamado Rogério. Ai, que maravilha. E eu chegava na casa dela para conversar, e ela dizia, eu estou preocupada com o Rogério. E eu não sabia, pensava que era um irmão, um primo, preocupada com o Rogério. Até que na terceira vez, aí eu disse, cadê o Rogério? Esse filho que eu não vejo. O Rogério era o galo. Não, aconteceu uma história muito interessante no veterinário. A gente levou uma vez, e eu estava com meu esposo, e levamos ele, né, para uma revisão. Aí a secretária falou assim, mas qual é o nome dele? Eu falei, Maurício. Ela, não, tô falando do bichinho. Eu falei, Maurício, o dele é Rogério, que é o meu esposo. Eu já tive vários nomes, né? Mas vou falar só, até por causa do tempo, só o nome do filhinho, a origem, que é o meu gatinho gordo, né? Ele é filhinho, porque lá no Ceará, geralmente, a gente não termina a palavra, né? Filhinho, querido, fi, né? Enfim. E aí ele nasceu sozinho, a mãezinha dele, ele nasceu em casa, só teve ele e mais um irmãozinho que faleceu. Então ficou, ele é um filhinho, o filhinho dela, o filhinho, então o nome dele é Filhinho. E a senhora tem também o filho adotivo dele, o Mike. Eu também quero mandar um beijo. É isso aí. Beijo para hoje é filho dia. Mike. E eu tenho 6 gatas também. Aham. Alexandra, Paula, Laura, Júlia, Luísa e Elisa. Só que essas gatas falam. Beijo para minhas gatas. E pro meu cachorrinho, Mike. Beijo também para dona Palmira, sua mãe. Obrigada, senhora. Ela está lá. Blumenau, sempre nos ouvindo. E um Queria beijo... agradecer
a presença aí de todas vocês aí. Saiu aqui o Bendito ao Fruto na mesa, entrou um outro, meu colega jornalista também. E, mais uma vez, né, dizer que vocês, além da beleza, esbanjaram simpatia, conhecimento do que estão falando e, acima de tudo, amor pelos animais. Muito obrigado mais uma vez a vocês. Nós que agradecemos. E, mãe, um beijo para o Janjão, para a menina, que são os cachorros que a mamãe tem hoje. Recentemente a gente perdeu a Soninha, e ano passado o Malhado, e também o Nego, que é um gato que, como a maioria deles, somem assim, e a gente fica esperando eles voltarem, aí passa 1, 2, 3 dias, e a gente entende que ele se foi. Então, um beijo para todos que passaram pelo nosso caminho. Agora eu vou abrir para as considerações finais, começando pelo Reinaldo, que teve ontem, tem novidades para a gente, pela causa, né? É verdade. Em primeiro lugar, eu quero externar aqui, parabenizar o evento Paz pelos Animais, dizer também que foi uma honra muito grande, uma satisfação muito grande, a pequena parcela que a Ordem dos Advogados do Brasil teve nisso, nessa tua vibração. Eu conheci um lado da Pauline que eu não conhecia ainda, briguenta, pontapé, é uma profissional de nota 10. Com ela, se você não andar na linha, está frito. É uma pessoa de grande personalidade, uma das poucas profissionais que eu vi até hoje, que tudo ocorre certo com essa mulher, impressionante. Ela é um terror. Mamãe dela que está ouvindo aí, você ensinou bem, hein? Tua filha não é mole, não. Excelente profissional, sabe o que quer, tá, e por isso vai conquistar passo a passo os objetivos. Se possível, com a gente aqui, colaborando na medida que for possível. Queria mandar um beijo também para minhas calopsitas. Eu já tive cão, não tenho mais, tenho calopsita, 3. Ficam soltas, obviamente, só vão para o pequeno abrigo na hora de dormir. O Cacá, Guti e o Kikin. Ambos, os machos cantam, as fêmeas não cantam, a culpa não é minha, é da natureza. Cantam lá o hino do Flamengo, o hino do Fluminense, né? Opa! No ombro da gente, no dedo, que a calopsita é o animal, é o passarinho é o cão de pena, né? E muito feliz por isso. E queria terminar também, anunciar também, que nós tivemos reuniões lá em Volta Redonda, por ocasião do evento que tivemos lá, quinta e sexta-feira última, passada. Foi um grande congresso de animais que teve lá, e nós acertamos com o presidente da OAB de Volta Redonda a criação da Comissão de Direitos dos Animais também em Volta Redonda. E integramos lá a Polícia Civil com o Ministério Público, visitamos toda aquela turma lá, e vamos ter aí um grande avanço na causa animal em Volta Redonda. E ontem em Niterói, por ocasião do 3º Congresso de Bioética e Direitos dos Animais em Niterói, que está sendo realizado na UF, eu tive também com o presidente da OAB de Niterói. Nós acertamos também para dezembro, após as eleições na OAB, também a criação de direitos dos animais também em Niterói. Então é um grande avanço significativo que nós vamos ter os colegas advogados ajudando o abrigo, ajudando o defensor, ajudando o ativista, ajudando quem quiser, sem custo, enfim. É uma satisfação muito grande. Eu gostaria então também de agradecer a presença de todas vocês aqui, que sem dúvida nenhuma brilhantaram demais esse evento. Terminando com o último parágrafo, assim, olha, você vai gostar disso? De um e-mail que eu recebi da Isabel Cristina, que veio lá do Ministério da Saúde em Brasília, na nossa luta pela filantropia com a Suípa. Já conseguimos o título de utilidade pública, que deu algumas coisas para a Suípa, mas a dívida só vem com a filantropia. O último parágrafo do Ministério da Saúde, aqui em primeira mão para os amigos da Rádio Mundial News. Diz aqui o coordenador-geral de doenças transmissíveis do Ministério da Saúde. Vejam vocês. Último parágrafo. Embora a Suípa desenvolva atividade de grande importância quanto ao bem-estar e à proteção dos animais, sugerimos que a entidade procure justificar sua condição de filantropia baseando-se especificamente nas atividades da proteção animal, escopo da sua atuação, sem vincular tais ações ao setor de saúde. Você vê que governo incompetente, que governo incapaz, que governo corrupto, que governo safado que a gente vive no Brasil hoje. Independente de ser PT, porque eu não faço aqui proselitismo político, mas a incapacidade é tamanha que o próprio profissional do controle geral de zoonose do governo federal não associa uma entidade como não associa os outros abrigos à área de saúde. O que eles fazem então? Só defendem animal? Eles protegem os animais e exatamente evitam a proliferação de saúde. Esquece o governo que nós temos hoje,
30 milhões de animais abandonados no Brasil, dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde. E a gente receber isso aqui de um coordenador geral de zoonoses do governo federal é muita incapacidade. Não é à toa que perderam o Ministério da Saúde agora e o ministro foi demitido por telefone. É um absurdo, fica aqui o meu protesto, o protesto da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB do Estado do Rio de Janeiro, desta vergonha que esse governo federal que se avizinha. Ainda bem que esse grupo está sendo exonerado do cargo no limiar dessa próxima semana. Já vão tarde, olha só, eu recebi a Isabel, eu não me lembro sobre o nome dela, fiz uma série de... Isabel Cristina, eu chamo ela carinhosamente de Bebel, fizemos aqui uma série de matérias com ela, foram inclusive, desloquei repórteres lá para a Suípa, e realmente é verdade, a Suípa não vive, ela vive só da contribuição que se dá. Isso que ocorre naquele congresso que deveria ser lavado com criolina, né, eu aproveito o gancho para suas palavras, né, onde tem um safado que é o presidente da Câmara, um moleque que é o presidente do Congresso, que é o senhor Renan Calheiros e o outro é o Cunha, deveriam ter mais respeito. E outra coisa, o juiz que está tentando, que bloqueou as contas aqui da Suípa, eu estou fazendo uma campanha para quem gosta realmente dos animais, vai lá e doe o seu dinheiro, faça o que eu faço. Eu vou e entrego na mão a minha contribuição. Mas, olha, o cara que assinou isso é coordenador geral de doenças transmissíveis do Ministério da Saúde. Você vê que absurdo, que incompetência. Você não é coordenador de nada. Por isso que estão exonerados, vão cair todo mundo lá. Então é pegar quem gosta dos animais e quer fazer um trabalho junto à Suípa, vai lá e doe o dinheiro à Suípa. E esse juiz aí, não sei o nome dele, nem quero saber, não me interessa, que depois vai interessar, que bloqueou as contas da Suípa. Excelência, se você acabar com a Suípa, eu vou fazer uma campanha para botar os animais na porta da sua casa. Bom, hoje é dia de festa, a gente trabalha esse tema em outro programa. Marta, as considerações finais, fala. Não, você me desculpe, não deu para segurar o desabafo, é muita incompetência. Tem que ser dito todo o programa. Cara das doenças transmissíveis. Para mostrar que eles são incompetentes, tremendamente. Moleques. Moleques, é verdade, essa é a palavra certa. Marta, a palavra é sua para você deixar aqui o recado, onde as pessoas, se você está em cartaz aqui no Rio até o final do mês de outubro, então isso. Conta para a gente onde a gente pode te ver, qual é a peça, horário, local. Então, o espetáculo chama-se A Mão na Face, entra em cartaz agora no dia 7 e vai até o dia 25, de quarta a domingo, quarta e quinta sessão às 19h30 e de sexta a domingo, 2 sessões, 17h30 e 19h30. A Mão na Face é um espetáculo que eu faço como atriz convidada do grupo Bagaceira de Teatro, que é lá de Fortaleza, e que está com outros espetáculos. Hoje, até domingo, quer dizer, já vem em cartaz com Interior. Alguém falou das avós, cuidar das avós. São 2 incríveis atrizes. Que fala do tempo, da velhice. É muito incrível o espetáculo, vale a pena ver até domingo. E depois da Mão na Face tem Fishman, que é um terceiro espetáculo do grupo. E, bom, é isso daí. Lá no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro, né, o 1º de maio, Rua 1º de Maio. 1º de março. 1º de março. 66, então todo mundo convidado e vale a pena, é bem interessante. Que bom, depois a gente coloca certinho na página do programa para todo mundo. E eu queria aproveitar, agradecer muitíssimo, né, de estar presente nesse programa, no seu programa. A gente tem uma história, então é claro que eu fiquei muito emocionada em poder estar presente no seu programa e também ter conhecido vocês todas que estão aqui, saber das histórias. Isso aqui me lembrou bacana demais o programa. Não é? Viu? Quando eu falo da inspiração, eu falei, o formato é aquele. Era exatamente, bem isso que a gente é muito, fazia. muito bacana. Muito obrigada pela oportunidade. E quero deixar mais uma dica, que eu lembrei da atriz Juliana Galdino, que é de São Paulo, e ela tem um espetáculo chamado Comunicação a uma Academia, que é um texto do Franz Kafka, e ela faz um macaco que vira humano. Então é toda uma história que a gente fica pensando nessa relação entre ser animal e ser humano. Sim. Entendeu? E eu acho que vale super a pena, né? Já tudo que a gente conversou aqui me parece que está bem relacionado a esse Muito espetáculo. Obrigada, Marta. Vou procurar por ela. Soraya, suas palavras finais. Eu quero deixar uma frase, né, mais um provérbio que não tem nada a ver com cunho religioso, enfim, mas é uma frase para a gente pensar que eu acho que é extremamente rica, né, que é: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Então, eu acho que o investimento é nas nossas crianças, né? Como educadora, eu não posso esquecer disso. Eu acho que, de qualquer maneira, a gente tem que começar numa educação de base.
se a gente quiser uma sociedade, se a gente quiser realmente um mundo melhor para o futuro. Então, e quero deixar um telefone de contato do Núcleo Integração, que é um núcleo clínico voltado para psicologia, psicopedagogia, e o telefone é 99737-2697, e então a gente está à disposição. Ok? Obrigada pela participação, Paulo. Eu que agradeço, Soraya. Carla. Eu só queria lembrar as pessoas que não existe a profissão de protetora de animais. Todos os protetores de animais são pessoas comuns, que têm suas profissões, ou são aposentados, ou são donas de casa, não importa, que simplesmente resolveram atuar de uma forma direta e não passiva. Então, como o Brasil não tem estrutura, né, nesse sentido, se você gosta de um animal, você tem várias maneiras de contribuir diretamente. Você deve cobrar, você deve denunciar, existem leis nesse sentido, procure se informar. Se você tiver contato com pessoas que têm uma postura incorreta, não intencionalmente, não critique, procure esclarecer a pessoa, pode ser uma falta de conhecimento. E todo esse trabalho é voluntário, então, se você puder fazer alguma coisa, já é melhor do que não estar fazendo nada. Exatamente. Ninguém vai ser capaz de resolver o problema dos animais aqui no Rio de Janeiro. Então, todos nós estamos aqui realmente fazendo aquilo que é possível. Qualquer ajuda direta é sempre melhor do que nada. Muito obrigada, Carla, pela sua presença. Gabriela. Eu gostaria de agradecer, né, de poder estar aqui falando desse assunto tão importante, num dia tão especial, principalmente para você. Obrigada. Né? E queria deixar o contato do meu consultório, que fica no Meier, tá? O telefone é 2209-3585. E eu tenho também uma página no Facebook, que é Gabriela, com L só, Cosendei com C, Cosendey, tá? Psicóloga, no Facebook, onde eu coloco artigos, participações na mídia, enfim, sobre os assuntos relacionados à saúde emocional. A gente vai colocar todos os contatos também depois na página do Facebook para facilitar vocês, quem não conseguiu anotar. Os minutinhos finais, um minutinho para o Emerson. Agradecer muito, Pauline, o teu convite, o convite do Paulo, do Reinaldo, participar desse programa. Parabenizar o programa, né, a importância e a relevância do programa como esse. Parabenizar as colegas da mesa aqui pelos trabalhos que desenvolvem. Agradecer também, Pauline, pela gentileza dos ingressos lá para a criançada do Morro do Salgueiro, que estão super eufóricos com essa possibilidade. Que bom. Eu também. Então, que nem eles. Pode avisar que a tia está esperando eles porque a todo vapor. Falta, assim, essas oportunidades que são poucas, né? E quando elas surgem, assim, elas mergulham de cabeça e, inclusive, relatar a tua preocupação, né? Com todo o processo que você ficou preocupado, será que vão, será que não vão, será que consegue o transporte. Então, assim, realmente mostrar, falar aqui de público, né, microfone aberto, e do teu espírito, né, humanitário, assim, que realmente é muito, muito louvável. Assim, te parabenizar muito. Muito obrigada. E a gente só se conheceu pessoalmente hoje, né? Inclusive agradecer até a Nanda, uma colega nossa em comum aí. A Nanda foi minha aluna. E fez a ponte aí. Eu agradeci agora aqui pelo Face, mas já deixo isso também registrado aqui de microfone. Com certeza. Muito obrigada, Emerson. Obrigada a todos pela presença. E assim a gente encerra mais um programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente, lembrando que domingo, amanhã a gente dá uma pausa, mas domingo a gente tem a caminhada, 9 horas, a concentração em frente ao Hotel Copacabana Palace, a gente vai ficar lá de 9 às 10. Quem comprou a camisa e quiser, comprou pelo site, retira lá na hora, leva o e-mail impresso, até às 10 horas, a gente vai estar parado fazendo isso. Quem não comprou e quiser comprar no dia, se ainda tiver, a gente vai vender. Quem não quiser ir de camisa do evento, pode ir de camisa branca, a gente pede só que vá de camisa branca. Está tendo previsão de chuva para domingo, então se tiver temporal, não vamos, mas se só estiver chovendo, aquela chuvinha que dá para a gente aguentar, a gente vai ser solidário aos animais que não têm casa, que vão estar na chuva, e nós vamos de guarda-chuva assim mesmo até o posto 6. Quem tiver coragem, garra, junte-se a nós. E lembrando que mais tarde, agora 2 horas, a gente volta com uma edição especial, outra extraordinária, digamos assim, do programa Diálogos. A gente vai até de 2 às 3h30, 3h40, a gente termina o programa. E eu queria agradecer também a toda a equipe técnica, a todo mundo que ajuda a gente a fazer esse programa.
né? Principalmente a Cativa, que é a nossa patrocinadora, e aos meninos da técnica, que sem eles a gente não teria como estar no ar, que é o Gessé Maia na mesa de áudio, o engenheiro Vinícius Acioli na manutenção e gerência técnica de equipamentos, e na edição de imagens, o Gabriel Bernardo. Nosso forte abraço e muito obrigada. Lembrando que agora, do meio-dia às 2, a gente vai ter aquela programação musical especial. A Acioli pode dar o comando e até daqui a pouquinho. Quem não vai poder ficar com a gente no período da tarde, só avisar já que o programa da sexta que vem vai ser especialmente para a gente falar só sobre cachorros. Então, quem ama os cachorros, assim, prefere os cachorros, não pode perder. A gente só vai falar sobre cachorros. Não vou poder falar nada dos gatos. Então, até a semana que vem, que as funções protetoras do universo fiquem com a gente, com nossos amiguinhos, e até 2 horas eu estarei de volta aqui com o Reinaldo, a Acioli e outros convidados. Esses que estão aqui foram só pela manhã, à tarde vão ser outras pessoas. Então, volte a nos ouvir. Aliás, continue, né? Que as músicas vão começar agora. É com você, Acioli. Mundial News FM. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções.